Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, essa semana, para quem não sabe ainda, nós não vamos ter prova na sexta. A prova é só na outra semana. Porém, sexta-feira agora nós vamos ter aula de exercício, que é muito importante. Até porque não se espante se na outra sexta-feira da semana que vem cair uma questão na prova, que foi uma questão que você viu nessa sexta-feira agora. Tá? Então, não se espante, pode ser que aconteça. Estou falando que vai acontecer, pode ser que não aconteça também, mas se acontecer, aqueles que vierem, né, vão se dar muito bem na prova. Então, por favor, não falte. É uma aula importante, é uma aula onde você vai ter 1h40 só de exercício, você pode tirar dúvidas com o monitor, pode esclarecer aquilo que até então você não tinha entendido. Então, por favor, sexta-feira agora, não faltem aula de exercício 1h40. Então, vamos continuar com o nosso assunto. Na segunda-feira, a gente estudou tanto limite quanto derivada de funções vetoriais. Aí você percebeu que é a mesma coisa do cálculo 1. O que muda é que se você tem uma função vetorial tridimensional e eu peço para você, calcule o limite, o que vai mudar é que você vai calcular 3 limites, uma para cada coordenada. A mesma coisa derivada. E eu creio que você já espera que a integral também vai ser a mesma coisa. Você vai integrar nas 3 coordenadas. Mas o mais importante, gente, pelo menos para esse assunto de funções vetoriais, não é nem tanto a questão do limite, derivada e integral, porque isso é a mesma coisa do cálculo 1. O mais importante são as aplicações, entender as questões geométricas. Então, na segunda-feira, a gente terminou a aula falando sobre um vetor, que era um vetor muito importante, que era o vetor tangente. Então, quando você deriva uma função vetorial, essa derivada nós chamamos de vetor tangente. Então, eu queria começar a aula de hoje a partir desse ponto, de onde nós paramos. Então, vou começar aqui no quadro. Então, olha só. Agora, eu vou começar falando sobre vetor normal. Só que primeiro, eu quero relembrar vocês sobre o que é o vetor tangente. Então, olha só. Digamos que você tem uma função. Essa função você pode considerar bidimensional. Ela vai ter um gráfico. O gráfico dela é uma curva. Então, se você, vamos dizer que isso aqui é o gráfico de uma função vetorial. Se eu considero um ponto aqui da minha curva, a esse ponto eu tenho uma reta tangente. Eu vou colocar aqui, ó. Só que essa curva aqui, ela é dada por uma função, que eu vou chamar de αt. Então, cada ponto dessa curva, para cada ponto dessa curva, eu tenho associado um vetor α de t0, que sai da origem e chega nesse ponto da curva. Nós aprendemos na aula passada que se eu derivar essa minha função e aplicar no ponto, esse novo vetor, que é o vetor derivada, eu chamo de vetor tangente. Por quê? Porque esse vetor, ele é justamente o vetor diretor. Ele é justamente o vetor diretor dessa reta tangente. Até aqui, vocês lembraram? Ok. Só que eu falei para vocês que esse vetor tangente aqui, ele não é único. Existem vários vetores tangentes. Porque o que é um vetor tangente, como a gente definiu? Um vetor tangente seria um vetor que tem a mesma direção da reta tangente. Quando eu derivo a minha função, eu encontro um vetor tangente. Mas eu poderia querer outro vetor tangente. Então, como é que eu conseguiria? Para cada vez que eu pegasse a minha função derivada e multiplicasse por uma constante, isso me daria um vetor tangente ainda, porque a direção não ia mudar. Só que entre vários vetores tangentes, tem um que é especial, que é o vetor tangente unitário. Como é que você calcula esse vetor tangente unitário? Nós chamamos esse vetor tangente unitário de t. E você calcula ele simplesmente calculando o versor da derivada. Como é que eu calculo o versor? Eu derivo a minha função. O versor, ele é o próprio vetor dividido pela norma do próprio vetor. Então, nesse caso, como eu estou falando da derivada, vai ficar a derivada da função dividido pela norma da derivada.
Então, gente, isso daqui nós chamamos de vetor tangente unitário. A norma dele é igual a 1. Está aqui. Então, isso aqui nós vimos na aula passada. Ok. Então, de todos os vetores que tem aqui, para esse ponto, para essa reta tangente, eu posso considerar o vetor tangente unitário. Ele está bem aqui. Está aqui ele. Só que esse vetor aqui, ele não é o único vetor que é importante. Um outro vetor que também é importante é o vetor normal. Então, vou escrever aqui, ó, vetor normal. Ele tem aplicações muito boas na engenharia e na física. E até na matemática também. O que seria o vetor normal? Então, a priori, eu vou definir o vetor normal como sendo um vetor que é sempre perpendicular ao vetor tangente. Então, o vetor normal, para mim, vai ser um vetor que sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor tangente. Então, se o vetor tangente está aqui, o vetor normal estaria mais ou menos para cá, ou para lá também, né? Basta que ele forme um ângulo de 90 graus. Basta que esse ângulo aqui seja um ângulo de 90 graus. Deu para entender o que é o vetor normal? Então, o vetor normal para a gente é isso. É um vetor que é sempre perpendicular à minha função. Algumas vezes, em alguns problemas físicos, por exemplo, que você quer determinar uma condição de fronteira, às vezes a condição de fronteira tem a ver com a taxa de variação da sua função. Só que a taxa de variação na direção do vetor normal. Ou seja, aquilo que é normal à sua fronteira, aquilo que é normal à curva. Então, eu tenho uma curva, a ela eu tenho um vetor tangente, a ela também eu tenho um vetor normal. E esses vetores eles são perpendiculares entre si. Tudo bem? Agora, a pergunta que fica é, beleza, mas como é que eu chego nesse vetor normal? Bom, a única coisa que eu sei é que ele é perpendicular ao meu vetor tangente. Então, eu poderia fazer, por exemplo, eu quero descobrir quem é o vetor normal. Aí eu poderia fazer vetor normal, produto interno, com vetor tangente, igual a zero. Eu poderia fazer assim? Poderia. Só que nesse caso, eu ia formar aqui, eu ia ter uma equação com 3 incógnitas. Não é verdade? Porque ia ficar aqui, ó, produto interno igual a zero, para ser perpendicular. Ia ficar o x desse, que eu não sei quem é, vezes o x desse, mais o y, mais o z. Né? Então, aí você já percebe que está meio difícil encontrar por aqui. Porém, tem uma outra forma muito mais fácil, muito mais tranquila de você encontrar esse vetor normal. Mas, para isso, eu vou utilizar um teorema. Então, usando o teorema, eu consigo achar facilmente um vetor normal. Então, ó, vamos dar uma pausa dessa parte aqui. E eu quero falar sobre um teorema, que a priori parece que não tem nada a ver, mas depois você vai entender por que ele é importante. Ó, o que diz o teorema? O teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função, vou chamar essa função, sei lá, de função R, uma função vetorial, e vamos dizer que a norma de R ela é sempre constante. Isso para todo T no domínio de R. Ou seja, olha só, isso daqui é uma função vetorial, só que apesar de ser uma função vetorial, a norma dela é sempre constante. Você fala, nossa, professor, mas como assim? Uma função vetorial, porque função vetorial é uma função que o vetor fica mudando, dependendo do parâmetro. Quer dizer que o meu vetor fica mudando, mas o tamanho dele continua igual? Sim. Não, aí você fala assim, mas eu não consigo pensar num exemplo. É simples, ó. Só um exemplo de uma função que acontece isso daqui. Pega essa função aqui, ó, R de t igual a 2 cosseno, 2 seno. Pega ela tridimensional ainda, coloca aqui 1. Se eu pedisse para você calcular a norma dessa função, ia ficar assim, norma de RT igual a raiz quadrada. Aqui ficaria 4 cosseno ao quadrado, mais 4 seno ao quadrado, mais 1. Aqui ia dar 4, 4 mais 1, raiz de 5.
Então, olha só, não importa qual seja o valor de t, para essa função aqui, a norma dela é sempre uma constante. B aqui, constante raiz de 5. Sempre vai acontecer isso daqui para qualquer função vetorial? Não. Na maioria das vezes não vai acontecer. Por exemplo, pega uma função bem simples. RT igual a t e 1. Faz a norma aqui de RT. Nesse caso, olha a norma dela. Quanto é que vai ser? Raiz quadrada de t quadrado mais 1. A norma dela deu uma constante? Deu constante? Não. Para cada valor de t, você vai ter um valor diferente. Então, nesse caso aqui, eu calculo a norma, mas a norma não deu uma constante. Então, dependendo do valor de t, a norma vai variando. O meu vetor vai mudando de tamanho. Aqui não. Aqui eu calculei a norma e ela é sempre constante. Quer dizer que mesmo que o vetor ele mude, mas o tamanho dele não muda. O tamanho dele é sempre raiz de 5. Tudo bem, gente? Então, deu para entender o que diz essa hipótese aqui? Tá, então ela diz isso. Então, se você tem uma função que acontece isso daqui, por exemplo, essa função aqui, então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que se eu derivar essa função, a derivada dela é um vetor ortogonal à própria função. Ou seja, o vetor derivada sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a sua função. Ou seja, essa função aqui, ó, RT, se eu derivar ela, isso vai me dar um novo vetor. Esse vetor, pelo meu teorema, vai ser um vetor sempre perpendicular a ele. Sempre. Interessante, né? Então, quer dizer que se isso aqui acontece, a derivada é sempre perpendicular ao seu vetor. Então, mas lembrando, eu só posso afirmar isso daqui se isso aqui for satisfeito. Se isso aqui não for satisfeito, então não necessariamente isso aqui vai acontecer. Gente, por que isso é importante? Porque eu falei que isso aqui ia ser útil para eu achar o vetor normal. E como é que ele vai ser útil? Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você queira achar o vetor normal de uma função bem simples. Vou colocar aqui. Alfa de t igual... Bora colocar o que eu coloquei ainda agora. T e 1. Vamos dizer que eu quero achar o vetor normal para essa função. Para eu achar o vetor normal, primeiro eu vou achar o vetor tangente. Aí eu vou achar um vetor tangente. Aí eu vou pegar e vou derivar isso aqui, ó. Eu vou derivar. Na hora que eu derivar, ou melhor, deixa eu fazer outro exemplo. Eu vou fazer outro exemplo aqui. Vou colocar t quadrado. Agora vai ser melhor. T quadrado e t. Pronto. Aí eu vou derivar essa função. Quando eu derivar essa função, ela vai ficar 2t e 1. Vai ficar assim. Aí eu vou calcular a norma dela. Quando eu calculo a norma dela, vai ficar assim, ó. A norma igual raiz quadrada desse daqui ao quadrado, que é 4t quadrado, mais 1. Aí eu te pergunto, a norma desse vetor aqui deu uma constante, sim ou não? Não deu. Então, eu não posso usar esse teorema. Porém, esse vetor aqui, gente, ele é o único vetor tangente que existe na face da Terra? Não. Existem vários vetores tangentes. Em especial, tem um que é especial. Qual é? É o vetor tangente unitário. Tá, então, com esse vetor aqui eu não consigo usar esse teorema. Mas e se fosse o vetor tangente unitário? Será que eu ia conseguir? Ia. Sabe por quê? Qual é a norma do vetor tangente unitário? É 1. É sempre 1. Então, se a norma do vetor tangente unitário é sempre constante, então eu posso dar esse teorema aqui. Tá, professor, mas como é que eu calcularia a norma do vetor tangente unitário? Bastava eu pegar esse vetor aqui, ó. Então, quem seria o meu vetor tangente unitário para esse caso aqui? Seria esse vetor, que é 2t e 1, dividido pela norma. Ou seja, dividido pela raiz 4t quadrado mais 1, aqui, dividido pela raiz 4t
quadrado mais 1. Se você for calcular a norma desse vetor tangente aqui, vai dar 1. Então, agora, esse novo vetor aqui, que eu fiz a parte dele, ele tem uma norma constante. E se ele tem uma norma constante, como é que eu acho o vetor normal a ele? Se eu tenho um vetor tangente unitário, ou seja, se eu tenho um vetor que a norma é constante, esse vetor é tangente, como é que eu acho o vetor normal? Basta eu derivar esse vetor tangente. Então, se esse vetor tangente, a norma dele é constante, então se eu derivar ele, eu vou ter um vetor que é perpendicular a ele, ou seja, eu vou ter o meu vetor normal. Então, para eu achar o vetor normal, basta eu pegar e derivar o meu vetor tangente unitário. Então, isso daqui é o que nós estamos chamando de vetor normal. Isso aqui é um vetor normal, mas tem vários vetores normais também. Mas se eu quiser o vetor normal unitário, o que eu faço? Eu divido isso daqui pela norma dele mesmo. Pela norma dele mesmo. E aí eu vou chamar isso aqui de N, que é o vetor normal principal agora, que eu chamo. Ou unitário. Ok? Mas isso aqui só foi um exemplo. Eu nem demonstrei o teorema ainda. Vamos demonstrar o teorema. Mas eu só queria que vocês entendessem a ligação desse teorema com o fato de eu conseguir achar um vetor normal. Então, agora eu vou demonstrar o teorema. Então, isso aqui só foi um exemplo aleatório. Nós não vamos utilizá-lo. Vamos aqui ao nosso teorema. Eu quero demonstrar. Bom, a demonstração aqui ela é bem simples. Vocês vão perceber. Então, aqui, demonstração. Olha só, para eu demonstrar isso daqui, essa daqui é a minha hipótese, e eu tenho que chegar aqui, nesse resultado. Como é que eu vou fazer? Bom, se a norma de R aqui é constante, então também posso dizer que a norma de R ao quadrado é igual a constante ao quadrado. Só que vocês já viram que a norma de um vetor ao quadrado é a mesma coisa que o produto interno do vetor com ele mesmo. Então, vai ficar produto interno de R com R. Aí, o que eu faço agora? Eu posso derivar os dois lados. Eu vou derivar em relação a t. Então, vai ficar assim. Derivada em relação a t do lado esquerdo, que é RT, produto interno com ele mesmo, RT, igual a derivada em relação a t da minha constante k ao quadrado. Vou continuar para cá. Ora, quando eu derivo o produto interno, nós vimos pela regra do produto que vai ficar a derivada do primeiro, produto interno, segundo, mais o primeiro, produto interno, derivado do segundo. Então, vai ficar R' escalar R mais R escalar R' igual. Qual é a derivada de k ao quadrado? É zero porque k é constante. A derivada da constante é zero. Então, fiquei assim. Só que esse daqui é o mesmo desse, porque o produto interno tem a propriedade comutativa. Então, esse é igual a esse. Então, eu posso somar os dois. Vai ficar 2 vezes R de t, produto interno R de t igual a zero. Claro, se eu tenho 2 vezes o produto interno igual a zero, então quem é zero é o produto interno. Então, vai ficar produto interno igual a zero. O que significa isso? Isso aqui ocorre se e somente se esses vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, pronto, conseguimos comprovar o teorema. Então, a partir de agora, se eu quero encontrar
o meu vetor normal. E se eu quiser encontrar o meu vetor normal principal, quais são os passos para eu chegar nele? Bom, então primeiro, vou até escrever aqui. Para calcular n. Quem é n? É o vetor normal principal. Então, ó, primeiro, qual a primeira coisa que eu faço? Eu pego a função e derivo. Derivo a minha função. Depois, aliás, eu derivo e calculo a norma. Pronto, 2 passos em um já. Derivo e calculo a norma. Segundo, calculo o meu vetor tangente unitário. Quem é meu vetor tangente unitário? É a derivada dividido pela norma da derivada. Segundo passo. Terceiro passo. Depois que eu tenho esse novo vetor tangente unitário, o que eu vou fazer? Eu vou derivar esse vetor. Então, eu vou derivar esse vetor e depois eu vou calcular a norma dessa nova derivada. Aqui. Por último, para eu calcular o meu vetor normal, basta eu pegar essa derivada e dividir pela norma desse mesmo vetor. Pronto. Então, assim eu consigo calcular o meu vetor normal principal. Alguma dúvida? Então tá, a gente vai resolver um exemplo, pelo menos, desse assunto. Então, olha, essa aula aqui é a aula número 9. Nós vamos estudar a integral de funções vetoriais. A gente ainda não chegou à integral, mas ainda assim está vendo um assunto importantíssimo, que é o vetor normal. Então, para eu achar esse vetor normal, eu usei essa proposição, que foi a proposição que eu já coloquei no quadro. Então, se você tem um vetor, uma função vetorial diferenciável, então, e essa norma, a norma da função, ela é constante, então você já sabe que a derivada dela vai ser sempre perpendicular à função. Com isso, nós definimos o vetor normal principal como sendo o versor do meu vetor tangente unitário, que é o que está aqui. Vamos resolver este exercício. Você mesmo já pode ir resolvendo. Basta você seguir os passos. Alfa t é igual cosseno t, seno t e t. Olha o que ele está pedindo. Determine o vetor normal principal, a curva que é dada por essa função. Bom, então eu vou seguir os passos. Primeiro passo, eu tenho a minha função até agora, só tenho isso. O primeiro passo é achar o meu vetor tangente e calcular a norma desse vetor tangente. Então, eu vou derivar. Primeiro passo, eu vou derivar essa função. Alfa' de t vai ser igual. Derivada, para derivar isso aqui, eu derivo cada coordenada. Então, derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Derivada de t é 1. Aí eu calculo a derivada, agora eu vou calcular a norma da derivada. Então, a norma da derivada vai ser raiz quadrada. Esse daqui ao quadrado vai ficar seno ao quadrado. Seno ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais esse daqui, que é 1 ao quadrado, que é 1. Aí você já percebe que aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vale 1. 1 mais 1 vale 2. Então, isso aí é raiz de 2. Então, primeiro passo, calculei a derivada da função, calculei a norma da derivada. Segundo passo, com isso em mãos, eu consigo calcular o meu vetor tangente unitário, porque até então eu só tinha o meu vetor tangente, ele não era unitário.
Mas agora, calculando a norma, eu consigo calcular o versor dele. Isso vai me dar um vetor tangente unitário. Então, meu vetor tangente unitário vai ser essa função, alfa' de t, dividido pela norma dessa função. Isso aqui vai ser igual. A minha função é essa, então vai ser menos seno, cosseno e 1, dividido pela norma. Só que a norma vale raiz de 2. Então, para eu pegar um vetor e dividir por um número, é pegar cada coordenada e dividir por esse número. Então, aqui vai ficar menos seno de t sobre raiz de 2, cosseno t sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Esse daqui é o meu vetor tangente unitário. Então, se eu fosse querer calcular a norma para esse vetor aqui, a norma vai dar 1, porque ele é um versor, ele é um vetor unitário. Está aqui. Isso daqui é o vetor tangente unitário, mas o que ele está pedindo é o vetor normal unitário. Então, terceiro passo, eu vou pegar esse vetor aqui que eu achei e vou derivar, e depois calcular a norma. Terceiro passo, eu vou derivar esse vetor tangente unitário. Na hora que eu for derivar, ó, o vetor tangente é isso aqui. Então, aqui é uma constante aqui embaixo. Então, eu vou derivar só o numerador. Então, derivado do seno é cosseno. Vai ficar menos cosseno dividido pela raiz de 2. Depois, derivado do cosseno é menos seno. Menos seno, raiz de 2. E, por último, 1 sobre 2, a derivada é 0. Então, esse daqui é a derivada do vetor tangente unitário. Se eu quiser, eu poderia colocar ele assim também, ó, igual 1 sobre raiz de 2, aí aqui só menos cosseno, menos seno e 0. A única coisa que eu fiz foi tirar esse 1 sobre 2 do meu vetor, ficou aqui fora. Aí pode escrever tanto assim quanto assim, tanto faz. Agora eu vou calcular a norma desse vetor. Aí vai ficar raiz quadrada, eu vou voltar para cá. O quadrado desse daqui, então vai ser cosseno ao quadrado de t sobre 2, mais quadrado desse daqui, seno ao quadrado de t sobre 2, mais 0 ao quadrado, que é 0. O denominador é o mesmo, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, raiz de meio. Aí eu posso tirar raiz em cima, raiz embaixo. Raiz de 1 é 1. E aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, essa é a norma da derivada do vetor tangente unitário. Por último, quarto lugar, para eu encontrar o vetor normal principal, basta eu pegar este vetor aqui, que é o mesmo desse, né? E dividir pela norma. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí o vetor é menos cosseno, menos seno, 0, dividido pela norma, que é 1 sobre raiz de 2. Aí eu posso simplificar 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2. E aí eu percebo, então, que o meu vetor normal principal vai ser menos cosseno, menos seno e 0. Isso daqui é o que nós estamos chamando de vetor normal principal ou unitário. Pronto, esse aqui é o nosso resultado final. Alguma pergunta com relação a esse exercício? Aí eu trouxe uma animação, só para a gente ver, porque agora que você tem uma função, por essa função você consegue desenhar o gráfico dela, e no gráfico você consegue determinar o vetor tangente e o vetor normal. E os dois ali estão sempre perpendiculares entre si. Então eu fiz uma animação bem simples no GeoGebra, vou mostrar aqui para vocês agora.
Olha só. Essa curva que está em preto é o gráfico da minha função. Quem é a minha função? É aqui, ó, é a função cosseno t, seno t e t. Essa que era a função inicial. Aí eu coloquei ela bem aqui, ó, nesse ponto, que eu estou chamando de ponto C. Nesse ponto aqui, que é o ponto 0, que é quando o cosseno de 0, seno de 0 e 0. Isso aqui dá 1, 0, 0, dá esse ponto bem aqui. Nesse ponto você tem o vetor tangente, que é o que está de vermelho, e o vetor azul, que é o vetor normal. Então o vetor tangente está de vermelho e o vetor normal está de azul. Só que mesmo que eu mude o valor de t, ou seja, mesmo que eu mude a posição na minha curva, esses vetores vão estar sempre perpendiculares entre si. Olha só. Ó, perceba que, mesmo mudando a posição na minha curva, esses vetores são sempre perpendiculares entre si. Outra coisa interessante é que, se você reparar, o vetor normal está sempre na horizontal. É porque a terceira coordenada dele é 0, que a gente calculou aqui. Então, está aí. Então, isso é muito interessante, porque mesmo que o parâmetro t esteja variando, isso vai mudar a tua posição, vai mudar o teu vetor posição, mas ainda que mude o vetor posição, ainda que mude o vetor normal, ainda que mude o vetor tangente, esses dois, normal e tangente, vão ser sempre perpendiculares entre si. E é isso. Gostaram aqui da animação? Isso aqui é bem simples. Dá para fazer ela tranquilamente. Então, com isso, nós encerramos essa parte de vetor tangente e vetor normal. Vamos falar agora um pouquinho sobre integral de funções vetoriais. Como eu disse, não é de se espantar que a integral ela vai ter a mesma ideia do limite da derivada. Ou seja, para eu calcular a integral de uma função, basta calcular a integral de cada componente. Então, por exemplo, fazendo aqui eu só vou dar um exemplo aqui de integral. Olha só, digamos que eu tenho aqui alfa. Alfa é uma função 1 seno e e elevado a t. Se eu pedisse para você, calcule para mim a integral de alfa t com relação a t, o que você já espera que vai acontecer? Que eu vou calcular a integral de cada componente dela. Então, isso aqui vai ser. Então, nesse caso, eu vou calcular 3 integrais. Então, eu vou calcular a integral de 1 dt, vou calcular a integral do seno, e vou calcular a integral de e elevado a t. Qual é a integral? Deixa eu fazer aqui em cima, melhor. Então, estou calculando aqui a integral. Por que eu posso fazer isso, gente? Eu posso colocar a integral aqui dentro de cada componente, dentro de cada coordenada. É só lembrar do limite. Por que a gente consegue colocar o limite em cada coordenada? Por causa daquele teorema. E a derivada? Porque a derivada é um limite. Se a derivada é um limite, eu consigo aplicar aquele teorema e colocar e derivar cada componente. E a integral? A integral, ela também é um limite. Limite no somatório de rima. Então, se eu usasse o mesmo raciocínio, eu ia conseguir provar que calcular a integral de uma função vetorial é calcular a integral de cada função componente. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, vamos lá. Qual é a integral de 1 em relação a t? É o próprio t. Como isso aqui é uma integral indefinida, isso aqui é a primitiva. Então, vai ficar t mais, chamar de c1, que é a constante de integração. Qual é a integral do seno? Menos cosseno. Então,
Vai ficar menos cosseno. Aí agora eu vou colocar uma outra constante de integração, chamada de C2. Integral de E elevado a T é E elevado a T. Mais uma terceira constante de integração. Ah, pessoal, não quero colocar... Isso aqui já é a resposta. Ah, pessoal, mas eu não quero colocar assim, 3 constantes de integração. Posso fazer de outro jeito? Pode. Você pode escrever assim, ó. Então eu poderia escrever igual a T menos cosseno E elevado a T mais... Aí você pode colocar separado aqui, C1, C2, C3. Aí se você quiser, você poderia chamar isso aqui de um novo vetor, né? O vetor das constantes de integração. Tanto faz, ou pode deixar assim também. Tá, então, com isso a ideia de integral é muito simples. Então, limite derivada integral, pelo menos para funções vetoriais, não mudou muita coisa. Não ficou assim, mais emocionante como era no cálculo 1. Porque agora a única dificuldade é que você vai ter que fazer mais de um limite, mais de uma derivada ou mais de uma integral ao mesmo tempo. Agora, o que é emocionante mesmo, pelo menos nessa parte, são as aplicações. Então, eu vou para o slide agora, a gente só vai resumir isso daqui, a gente vai ver uma aplicação dessa parte aqui de integral. Aí sim, a aplicação vai ser emocionante. Mas tá, primeiro, olha só, o que eu estou fazendo essa proposição aqui. Se você tem alfa, uma função integrável, então integrar essa função é integrar cada componente. Isso nós já sabemos. Aqui vale também o teorema fundamental do cálculo. Então, se beta é uma primitiva de alfa, então integrar alfa seria aplicar na primitiva os valores dos extremos. Então, a integral de A até B de alfa a t seria beta B menos beta A. Então, você acha a primitiva, calcula ela nos extremos ali nos intervalos de integração. Como eu falei anteriormente, essa notação aqui indica que a integral é indefinida, ou seja, é só calcular a primitiva dela. Aqui mais um exemplo. Ó, integral do cosseno, seno, mais uma constante de integração. Integral de 2 vezes e elevado a 2t, vai ficar e elevado a 2t, mais uma constante de integração. E por último, aqui você tem a integral de 1, é t, mais uma terceira constante de integração. Então, pronto. Outro detalhe importante. Nós vimos na aula passada que se você tem uma função posição, aliás, é bom colocar isso aqui também. Isso aqui é só uma observação. Nós vimos na aula passada que se você tem uma função posição de uma partícula e você quer achar a velocidade dela, o que você fazia lá? Você derivava o vetor posição. Da mesma forma, se você já tem aqui esse vetor posição, você quer achar a aceleração, você deriva o vetor velocidade. Só que você também poderia fazer o inverso. Qual é o inverso? Você tem o vetor aceleração e você quer achar o vetor velocidade. Então, nesse caso, o vetor velocidade seria a integral do vetor aceleração. Aí, da mesma forma, a posição seria a integral do seu vetor velocidade. Eu vou colocar uma integral definida. Tá? Então, isso aqui também ocorre. Claro que, às vezes, se a integral for indefinida, você vai ver que vai dar uma constante de integração. Mas, se você tiver qualquer condição sobre aquela função, você consegue achar quem é essa constante de integração. Enfim, se não me engano, na lista de vocês, tem até um exercício sobre isso aqui, bem interessante. E aí você já sabe mais ou menos qual é o caminho agora. Mas tá. Então, como eu estava falando, agora que a gente já sabe calcular limite derivada integral, eu vou ensinar mais uma aplicação para vocês. Então, a gente pode usar esse conteúdo para estudar agora comprimento de arco. Então, como assim? O que é comprimento de arco? Bom, imagine que você tem uma função e você tem uma curva. Está aqui, ó. Imagine que você tem uma função, já estou dando um spoiler para vocês. E essa curva de azul, ela é o gráfico de uma função. Imagine que eu peça para vocês calcularem o comprimento dessa curva azul. Nesse caso, o que a gente vai fazer para calcular? Que até então não tem nenhuma ferramenta que faça esse trabalho.
Então, bora aqui para o 4, só para a gente discutir mais um pouco isso daí. Aí aparecem umas retas, vocês já vão entender por quê. Comprimento de arco. Bom, para tratar sobre isso aqui, vamos supor que eu tenho uma função alfa. Eu vou supor que essa função alfa ela é bidimensional, quer dizer que ela só tem duas coordenadas, que eu vou chamar de x e y. Então, é x de t, y de t. Eu poderia colocar 3, 4, mas isso aí ia fazer com que a demonstração ficasse assim, maior. Eu não preciso disso, então vou colocar só com duas mesmo, depois a gente generaliza. Então, vamos dizer que eu tenho uma função alfa t e ela tem duas coordenadas apenas. Então, ela tem um gráfico. Vamos dizer que o gráfico dessa curva seria assim. Pronto. Esse é o gráfico dessa curva. E aí eu quero descobrir quanto vale esse comprimento, ou seja, aqui do início até o fim. Se você tivesse uma cordinha, você poderia simplesmente preencher essa figura aqui com uma cordinha, depois você esticava e media quanto era o comprimento. Mas nem sempre você vai ter isso, né? Então eu quero uma ferramenta mais matemática, uma ferramenta mais precisa. Como é que eu vou fazer? Bom, eu não sei calcular uma curva quando ela é curva. Eu sei só quando ela é reta. Se fosse uma reta, eu saberia calcular. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e marcar pontos aqui. Marco um ponto aqui, marco outro ponto aqui, marco um ponto aqui e marco um ponto aqui. Em cada um desses pontos, eu vou ligar com uma reta. Então, aqui eu vou ligar com uma reta, aqui eu vou ligar com uma reta e aqui eu vou ligar com uma reta. Pronto. Eu não sei calcular comprimento de curva, mas eu sei calcular comprimento de reta. Então, eu vou calcular o comprimento de cada uma dessas retas, depois eu vou somar. Vai dar o valor exato? Não. Mas, ainda assim, é uma aproximação. Não deixa de ser uma aproximação. Então, é válido. Então, eu vou usar. Então, eu vou partir desse raciocínio. Aí, eu vou calcular primeiro para essa reta bem aqui. Vou chamar ela de LI. Só que lembra, gente, essa curva aqui, ela já está parametrizada. O que significa isso? Que para cada ponto da curva, eu tenho um vetor alfa associado. Então, por exemplo, para esse ponto aqui da curva, eu teria um vetor aqui, que eu posso chamar de alfa TI. E para esse ponto aqui da curva, eu teria um outro vetor, que eu posso chamar de alfa TI mais 1. Por que eu estou olhando para vetores? Porque vocês concordam comigo que se eu pegar esse vetor aqui e subtrair desse vetor aqui, vai dar justamente quem? Vai dar justamente um vetor bem aqui, ó, em cima dessa reta. Porque o que eu estou fazendo, na verdade, é saindo dessa posição e vindo para cá, ou vice-versa. Mas o que eu quero que vocês percebam é que se eu pegar esses vetores e subtrair, o vetor resultante vai ser justamente esse vetor aqui, que vai ficar em cima dessa reta. Sim ou não? Sim, né? Só você fazer. Se você pegar esse daqui, fizesse menos esse menos esse, você ia ter um vetor que você poderia encaixar bem aqui. Tá? Então, esse vetor aqui seria o vetor diferença. Tá? Então, é o vetor, vou passar para cá, seria o vetor alfa de TI mais 1 menos alfa de TI. Ok. E agora, gente, o que eu posso fazer aí? Bom, agora que eu tenho esse comprimento aqui, o que eu posso fazer é simplesmente calcular a norma desse vetor. Porque se eu calcular a norma desse vetor aqui, o que vai acontecer? O tamanho desse vetor é justamente esse comprimento que eu quero. Tá? É justamente o comprimento que eu quero. Deixa eu colocar o sentido aqui, que é para cá, né?
Mas tanto faz o sentido, se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas está aqui, eu sei que eu tenho um vetor, esse vetor é dado dessa forma aqui, e eu quero calcular a norma dele. Então, resumindo, se eu quero calcular esse comprimento LI, basta eu calcular a norma deste vetor aqui, que é o vetor alfa de TI mais 1 menos alfa de TI. Aqui. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou escrever aqui embaixo quem é o alfa de TI mais 1 e depois quem é o alfa de TI. Ó, se o alfa de T é isso daqui, então o alfa de TI vai ser x de TI, y TI. Da mesma forma, o alfa de TI mais 1 vai ser x de T i mais 1, y de T i mais 1. Então, se eu for subtrair esse vetor desse, o que eu faço? Eu vou subtrair cada coordenada. Então, vai ficar esse x aqui menos esse y menos esse. Então, aqui vai ficar a norma desse vetor. Qual vetor? X de TI mais 1 menos x de TI, y de TI mais 1 menos y de TI. Eu quero calcular a norma disso daí. Só que eu estou calculando a norma de um vetor que tem duas coordenadas. Eu sei calcular essa norma. É raiz quadrada da primeira ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Então, LI vai ser raiz quadrada de x, vou colocar aqui em colchete, x TI mais 1 menos x de TI ao quadrado mais y de TI mais 1 menos y de TI ao quadrado. Está aqui. Dá para melhorar? Dá. Só que para melhorar, eu vou utilizar um resultado. Esse resultado é o teorema do valor médio, que vocês aprenderam lá no cálculo 1 com o professor Emerson, que vocês lembram direitinho, né, do teorema, usaram bastante ele. Pois é, a gente vai usar agora esse teorema. Então, eu vou dar uma pausa aqui só para relembrar desse teorema. Então, vou escrever aqui, teorema do valor médio. O que dizia esse teorema? Bom, ele dizia o seguinte, que se você tinha uma função f, vou chamar de função f contínua, em um intervalo fechado, vou colocar assim, se você tinha uma função que era contínua em intervalo fechado, e a mesma função era derivável nesse intervalo aberto, então, o que acontecia? Se ela era contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, então existe um C nesse intervalo aberto, tal que a derivada de f em C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Lembraram? Geometricamente, acho que aqui você vai lembrar também, o que diz esse teorema? Que se você tem uma função de extremidades A e B, você tem uma reta secante, de A para B. Está aqui a reta secante. Ora, se a sua função é contínua e derivável nesse intervalo, então vai existir algum ponto onde a reta tangente vai ser paralela a essa reta secante.
Nesse caso, o ponto é mais ou menos por aqui, ó. Então, vai existir um ponto C, onde a derivada nesse ponto, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, é igual ao coeficiente angular da reta secante, que é isso daqui. Tá, mas o que isso tem a ver aqui? Que eu vou usar esse teorema agora. Vou usar, só que para a função x e para a função y. Aí, claro, eu estou supondo que a minha função alfa, ela é derivável, tudo bonitinho. Então, x e y são contínuas, são deriváveis, para poder usar o teorema do valor médio. Então, agora, ó, usando o teorema do valor médio, estou chamando aqui de TVM, como é que vai ficar? LI igual raiz quadrada, aliás, vou colocar, vai ficar assim, no lugar disso daqui, vai ficar x' de t estrela ao quadrado, delta t ao quadrado. Por que ficou isso daqui? Vou ter que aplicar aqui embaixo. Aplicando o teorema do valor médio para a função x, ó, porque x é contínua, só que o intervalo aqui é ti mais 1. E x é contínua nesse intervalo, x é derivável nesse intervalo aberto. Então, nesse caso, vai existir ali um t estrela, tal que a derivada de x é igual a x de t i mais 1 menos x de ti dividido por ti mais 1 menos ti. Só que esse ti mais 1 menos ti, eu vou chamar ele aqui, ó, de ΔT. Então, eu consigo definir isso daqui. Ok, gente? Então, usando o teorema do valor médio, nessa função x, essa função x ela é contínua nesse intervalo fechado, ela é derivável nesse mesmo intervalo, só que aberto. Então, o que diz o teorema do valor médio? Que existe um ponto, que eu estou chamando de t estrela está nesse intervalinho aqui, tal que a derivada nesse ponto é igual a x de ti mais 1 menos x de ti sobre ti mais 1 menos ti. Isso é o que eu estou chamando de ΔT. Se eu isolar esse numerador aqui, ou seja, esse ΔT aparece aqui multiplicando, então eu vou ter que esse cara aqui, ó, esse menos esse, é igual a derivada dele vezes ΔT. Só que como está ao quadrado, por isso que aqui também ficou ao quadrado. Aí eu vou aplicar o mesmo teorema do valor médio, só que em y. Então aqui vai ficar menos y' t. Aqui vou colocar duas estrelas, que não necessariamente é o mesmo. E aqui ΔT ao quadrado. Ok. Tá bonito, né? Aí o que dá para fazer aí? ΔT ao quadrado eu posso colocar em evidência. E aí, como tem a raiz quadrada, ele sai da raiz. Vai ficar LI igual a raiz quadrada x' t estrela ao quadrado mais y' t duas estrelas ao quadrado ΔT. Pronto. Estamos chegando no final. Então, essa é a fórmula para eu encontrar o comprimento de só um pedacinho de reta ainda. Essa fórmula aqui. Mas olha só, isso daqui é só para encontrar esse pedaço. Mas eu quero uma aproximação da curva inteira. É só eu somar cada pedacinho. Então, se eu quero o meu comprimento total, ele é aproximadamente o somatório de todos esses pedacinhos, com i indo de 1 até n. Só que é claro, quanto mais eu colocar pontos aqui, por exemplo, aqui eu coloquei só 1, 2, 3, 4 pontos. Eu poderia colocar mais. Quanto mais pontos eu colocar aqui, vocês concordam comigo que essa minha aproximação vai ficar cada vez melhor? Né? Porque, por exemplo, só de eu colocar só mais esse ponto aqui, vai ficar duas retas, uma para cá e uma para cá.
Isso vai ficar muito mais próximo do que só essa, para esse pedaço aqui. Então, quanto mais pontos eu tiver, melhor é a minha aproximação. Ora, se eu quero o valor exato, basta eu pegar esse valor n, que é o número de pontos, e fazer ele tender ao infinito. Então, na verdade, se eu quero encontrar o meu valor de L, basta eu pegar esse valor aqui com o limite para n tendendo a infinito. Então, vai ficar limite tendendo a infinito do somatório, que vai de 1 até n, de cada LI. Quem é LI? Essa galera aqui, ó, raiz quadrada de x' t estrela ao quadrado mais y' t duas estrelas ao quadrado delta t. Para encerrar, vou tirar aqui, que eu já usei esses resultados. Isso aqui tudo eu já usei. Gente, isso daqui, ó, isso daqui é uma soma de rima. E eu estou colocando o limite para entender o infinito desse somatório de rima. Isso vai me dar o quê? A integral de rima. Então, na verdade, o L é igual a integral, em um intervalo, da raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado e o ΔT vai virar o dt. Tá aqui, vai ficar cada vez menor. Então, essa daqui é a fórmula para encontrar o comprimento de uma curva. Só que eu posso deixar essa fórmula mais simples ainda. Porque olha o que tem aqui dentro do integrando. Raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Não lembra norma? Porque norma é isso, é raiz quadrada disso aqui mais isso aqui. Só que a norma da derivada. Então, isso daqui tudo, ó, eu posso resumir como sendo a integral de a até b, norma de alfa' de t. Pronto, agora sim. Essa é a fórmula final. Então, se eu quiser encontrar o comprimento de um arco, basta eu derivar minha função, calcular a norma e depois colocar aqui nessa integral. Então, agora você... Olha que interessante. Não importa a curva, isso vale para a função bidimensional, tridimensional, 5 dimensões, 10 dimensões, não importa a curva, você consegue encontrar o comprimento dessa curva. Só usando a integral, a derivada e a norma dessa função. Alguma dúvida? Na prova, tá tranquilo se eu cobrar a demonstração desse teorema aqui? Tá? Tá, né? Tá, mas a gente não vai pedir, né? Ainda não, né? Quem sabe um dia a gente não pede alguma demonstração. Mas é uma demonstração muito boa. Então, vamos voltar para cá. Então, ó, no slide, nós temos essa curva azul, como eu falei. Nós queremos calcular o comprimento desta curva. E, para isso, nós dividimos em vários pontinhos, em várias retas, e a gente fez o somatório das retas para poder encontrar uma aproximação. Tendendo ao infinito, nós obtemos essa integral aqui de rima. Isso vale para uma curva bidimensional, mas também vale para uma curva tridimensional. O que vai mudar é que vai aparecer aqui, ó, um terceiro termo, z. Z' ao quadrado. E aí, se a sua função tivesse 4 coordenadas, ia aparecer mais um quarto termo ao quadrado e assim por diante. Bom, para finalizar a aula, gente, a gente vai resolver 2 exercícios. E assim a gente finaliza. São exercícios muito legais, principalmente o segundo. O segundo é o mais importante de hoje, é esse segundo exercício. Mas bora fazer o primeiro antes. Então, no primeiro, αt é igual
cosseno, seno e t. Aí ele quer, calcule o comprimento de arco dessa curva com extremidade nos pontos. Aí ele me dá o ponto A, que é o ponto 1, 0, 0. E ele me dá o ponto B, que é o ponto menos 1, 0 e π. Vamos resolver. Olha, para eu calcular o comprimento de um arco, você já sabe. Eu vou primeiro derivar a minha função, depois eu vou calcular a norma dessa função e, por último, jogar na integral. Então, primeiro, derivando essa daí, eu vou ter alfa' de t igual. Aí aqui, derivado do cosseno é menos seno. Derivado do seno, cosseno. Derivada de t é 1. Agora eu vou calcular a norma disso daqui. Então, a norma vai ser igual a raiz quadrada. Este daqui é o quadrado, que é seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. É a mesma função de antes. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, isso aqui vai dar raiz de 2. É a mesma função que a gente fez no início da aula, que tem aquele gráfico, só que agora a gente vai conseguir calcular o comprimento daquele gráfico, partindo de 1, 0, 0 até menos 1, 0 e π. Então, para conseguir o comprimento, eu vou calcular a integral da derivada da norma. Só que aqui eu tenho que achar os extremos, né? O extremo ele já me deu. É o extremo A e o B. Só que, ó, olha como é que está. 1, 0, 0. Aí você vai colocar aqui o quê? 1, 0, 0? Não. Eu tenho que achar quanto tem que ser o valor de t para que essa curva chegue nesse ponto A. Então, vocês vão me dizer, para que essa curva chegue aqui no ponto A, que é o ponto 1, 0, 0, o meu t, colocar assim, t de A, tem que ser igual a quanto? A 0. Porque quando t é 0, aqui vai ficar cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, e o t igual a 0 é 0. Está aqui. Agora, para a minha curva chegar nesse ponto B, quanto é que tem que ser o t? Aqui. Π. Muito bem. Por quê? Porque cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, t igual a π, está aqui, t igual a π. Então, o meu intervalo de integração vai de 0 até π. Aliás, deixa eu colocar de A até B primeiro, depois a gente coloca os valores. Pronto, então meu comprimento vai ser integral de 0 a π. Essa norma eu já calculei, deu raiz de 2. Raiz de 2 dt. Isso aqui é só uma constante, vai sair da integral. Então, vai ficar raiz de 2 integral de 0 a π dt. Qual é a integral aqui? Quanto é que vale? Vale 1. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 1. Aí só que eu ainda vou aplicar de 0 a π. Então, o meu comprimento vai ser raiz de 2. No lugar... Opa, falei 1, né? Mas é t. Alguém falou. O 1 é o que estava aqui. A integral é t. Pronto. No lugar de t, eu vou colocar π. Menos, no lugar de t, eu vou colocar 0. Então, o comprimento aqui ficou π vezes raiz de 2. Como ele não falou qual é o comprimento, se é metro, centímetro, quilômetro, não sei, eu vou colocar unidade de comprimento. Mas a minha resposta é daqui, π vezes raiz de 2. Última questão, para encerrar a aula de hoje. Essa segunda aí. Só que essa segunda questão, ela é muito legal porque ela vai revisar muita coisa de integral. Vocês vão ver. Ó, mas a ideia é a mesma, né? Calcule o comprimento de arco da curva tal. Aí ele me dá a curva. Olha, esse é um dos exercícios mais legais que a gente vai fazer no curso de cálculo 2. É esse daí. Alfa t igual a raiz de 2 sobre 4
t quadrado. Aí depois, raiz de 2 sobre 4, t quadrado. Depois menos t. O t está variando de 0 a 1. Pronto, vamos fazer. Então, ele quer que calcule o comprimento do arco dessa curva, sendo que o t está variando de 0 até 1. Como é que eu faço isso? Eu já tenho a fórmula. Então, eu só vou aplicar na fórmula. Mas antes de eu aplicar na fórmula, eu vou derivar a função, depois calcular a norma. Então, derivando essa minha função, derivando o meu alfa, eu vou ter. Isso aqui é uma constante, permanece. Derivada de t quadrado é 2t. Esse 2 que vai descer vai simplificar com esse 4. Vai ficar raiz de 2 sobre 2t. Aqui é a mesma coisa. Raiz de 2 sobre 2t. E aqui derivada de menos t é menos 1. Pronto. Já calculei minha derivada. Agora eu vou calcular a norma da derivada. Então, norma de α' de t vai ser raiz quadrada. Esse daqui ao quadrado vai ficar 2 sobre 4 t quadrado, mais esse daqui ao quadrado, que também é 2 sobre 4 t quadrado, mais esse daqui ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Bom, aqui t quadrado, eu posso somar 2 quartos mais 2 quartos, 4 quartos, que dá 1. Então, isso daqui vai ser raiz quadrada de t quadrado mais 1. Pronto. Então, já tenho a minha derivada, já tenho a norma da minha derivada. Então, essas aqui são minhas informações. Agora que eu tenho isso aqui, eu consigo calcular o comprimento do arco. Então, comprimento do arco, L, vai ser igual a integral de 0 até 1, da norma da derivada. Isso daqui. Então, vai ficar raiz quadrada de t quadrado mais 1 dt. Então, meu objetivo agora, da feita que você aplicou na fórmula do comprimento de arco, perceba que o resto é só cálculo 1. Porque no final, depois que você aplica, você recai numa integral do cálculo 1, de uma única variável, que é a variável t. Só isso. Então, isso daqui seria uma questão que fortemente poderia cair lá em cálculo 1 para vocês, se não caiu durante alguma prova. Então, você lembra como é que resolve uma integral dessa daqui, raiz de t quadrado mais 1? Aí você vai dizer assim, é uma integral direta? Você já sabe de cabeça? Não, não é direta. Professor, vou fazer integração por substituição. Vou chamar isso aqui de u. Posso fazer isso? Não, poder você pode, né? Mas bora ver se vai dar certo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui t quadrado mais 1, e eu chamasse isso aqui de u, ficaria u igual a t quadrado mais 1, e só que o meu du seria 2t dt. Então, lá fora da raiz quadrada, eu queria que tivesse um 2 e um t. O 2 é fácil de resolver, é só multiplicar em cima e embaixo por 2. Mas e o t? O t não dá para fazer isso. Aqui fora da raiz quadrada, eu tenho t? Não tenho. Então, não daria para fazer por aí. Então, não dá para fazer por aí. E agora? Professor, vou fazer por partes. Sei lá, vou chamar u de raiz quadrada de 1 mais t quadrado. Aí o meu du seria 1 sobre 2, raiz de 1 mais t quadrado, vezes a derivada de dentro, que é 2t. Então, ficaria assim. Aí, o meu dv seria o meu 1. Então, o meu v seria t. Né? Você poderia fazer isso. Vai dar certo? Não, também. Tá? Então, para poupar tempo, vamos apagar isso daqui. E agora, o que sobrou para a gente? A gente já tentou substituição simples, integração por partes e não. Mas ainda tem uma terceira alternativa, que você aprendeu em cálculo 1. Diga.
xn mais 1, olha, usar isso daqui e transformar em quê? Como é que é? Sim, entendi. Olha, não sei se daria certo, provavelmente não também. Porque nesse caso aqui, e como é que eu sei, né? Porque isso daqui, gente, já é uma configuração clássica. Já é uma configuração clássica de um método que vocês viram lá em cálculo 1, que é o método de substituição trigonométrica. Então, na verdade, eu vou fazer uma substituição, mas trigonométrica. Vocês lembram de substituição trigonométrica? Não lembro. Tudo bem. Não tem problema, a gente está aqui para revisar. Então, olha só. Como é que funciona uma substituição trigonométrica? Funciona assim, por exemplo, você tem uma integral, raiz quadrada, 1 menos, sei lá, x quadrado. Aí, você quer se livrar da raiz quadrada. Para fazer isso, você usa alguma identidade trigonométrica. Por exemplo, eu já sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia colocar que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. E aqui, ó, eu chamaria esse x de cosseno. Isso seria uma forma. Mas não é o nosso caso, porque o nosso caso não é menos, é mais. É mais. Então, ó, apaga aqui e vamos resolver. Para eu fazer essa substituição, gente, eu ainda vou usar essa identidade aqui. Só que eu vou mudar um pouco ela. Aliás, deixa eu só colocar que eu estou usando substituição trigonométrica. Só para a gente não se perder. Vou colocar aqui, ó. Substituição trigonométrica. Vou só abreviar. Aí, para usar a substituição trigonométrica, eu vou usar esse daqui, essa identidade, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Só que, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo pelo cosseno ao quadrado. Quando eu fizer isso, aqui vai ficar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, vai dar tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado. Esse sobre esse vai dar 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado. Pronto. Então, eu vou usar essa relação aqui, dentro da nossa raiz. Que a nossa raiz é t quadrado mais 1. E eu quero que aqui dentro apareça tangente de θ ao quadrado mais 1. Aí, qual vai ser a substituição que eu vou usar, então? Essa daqui, ó. Eu vou dizer que o meu t é igual a tangente de θ. É isso que eu vou dizer. Nesse caso aqui, então, quem vai ser meu dt? Vai ser a derivada da tangente, que é secante ao quadrado dθ. Então, onde tiver t, eu vou colocar tangente. Onde tiver dt, eu vou colocar secante ao quadrado dθ. Só que vai faltar ainda eu substituir os intervalos de integração. Porque, ó, se t é igual a tangente, então meu θ é o arco tangente. É o arco tangente de t. O que eu quero dizer com isso é que se o meu t é igual a 0, então meu θ é igual a quanto? Se o meu t é igual a 0, o meu θ é o arco tangente de 0. Ou seja, qual é o ângulo cuja tangente é 0? Qual é? 0. Porque o seno de 0 não é 0? Então, quando o ângulo é 0, a tangente é 0. Então, quando o t é igual a 0, o θ é 0. Quando o t é igual a 1, você vai ter arco tangente de 1. Qual é o ângulo cuja tangente é 1? Essa vocês sabem, né? Π sobre 4 ou 45 graus. Então, está aqui, ó, π sobre 4. Então, mudei os intervalos de integração, mudei a função, agora só vou aplicar lá. Então, esta integral aqui vai virar essa daqui, ó. Integral de 0 até π sobre 4, raiz quadrada
no lugar do t vai ficar tangente ao quadrado de θ mais 1. E no lugar do dt vai ficar secante ao quadrado de θ dθ. Mudei a variável para θ. Ok? Tudo bem, gente? Vocês lembram disso? Cálculo 1? Tá, então dever de casa. Você vai sair daqui, vai rever as aulas de cálculo 1. Coloque lá, aula de substituição trigonométrica. E resolva um exercício, 2, 3, 4, 5, 6, até 20 exercícios. Só 20. 20 exercícios de substituição trigonométrica. Aí pronto. Aí depois você faz de novo esse exercício aqui. Aí tá, vamos continuar. Então, eu fiquei com essa integral. Só que eu já sei que isso aqui, ó, tangente ao quadrado mais 1, eu já sei que é secante ao quadrado. É a secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar raiz quadrada da secante ao quadrado, que vai ficar só a secante, ou módulo da secante. Mas nesse intervalo a secante é positivo. Então, vou ter o seguinte, ó, L é igual a integral de 0 até π sobre 4, secante, que foi o que saiu aqui da raiz quadrada, vezes secante ao quadrado, dθ. Posso multiplicar e dizer que o L é essa integral da secante ao cubo. Você diz, professor, parece que piorou, porque eu tinha uma raiz de quadrado mais 1, eu tinha uma raiz quadrada. Agora virou uma secante ao cubo, parece que está mais complicado. Mas calma, o importante é não desistir. Então agora a gente vai tentar resolver essa integral aqui. Para resolver essa integral, agora sim, eu vou resolver por integração por partes. Aí eu vou fazer lá no segundo quadro. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 20 minutos, é mais que suficiente. Ninguém vai querer ir embora agora, está muito cedo, né? Vamos lá, eu vou resolver esta integral aqui por integração por partes. Então, eu vou escrever aqui que eu vou estar usando integração por partes. Eu gosto desse exercício porque ele revisa muita coisa de cálculo 1, de integral. A gente já revisou substituição trigonométrica, agora eu vou revisar a integração por partes. Então, ó, eu vou chamar aqui secante ao cubo é a mesma coisa que secante vezes secante ao quadrado. Então, essa secante aqui eu vou derivar e essa secante ao quadrado aqui eu vou integrar. Então, eu vou chamar U igual a secante e depois eu vou integrar a secante ao quadrado. Bom, então, meu U é igual a secante. Então, qual é a derivada da secante? Qual é a derivada da secante? Secante vezes tangente. A pessoa não lembrava disso. E na hora da prova, se eu esquecer, não tem problema. Sabe o que você faz? Esqueceu na hora da prova, né? Esqueceu qual é a derivada da secante. É só você lembrar que secante é 1 sobre cosseno. E aplica a regra do quociente. Vai ficar a derivada de 1 vezes cosseno, só que a derivada de 1 é 0, vai zerar, menos 1 vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Menos com menos vai dar mais. Dividido pelo cosseno ao quadrado. Então, a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Pronto. Esse primeiro aqui é uma tangente, esse segundo aqui é uma secante. Então, derivada da secante é secante tangente. Então, aqui, ó, du vai ficar secante, tangente, dθ. Agora aqui, se eu coloquei dv como sendo secante ao quadrado de dθ, quem é o meu v? Ou seja, qual é a integral de secante ao quadrado? É a tangente. Está aqui, tangente de θ. Pronto. Agora, como é que fica a integração por parte? Fica assim, né? Fica a integral
de A até B, U dV igual a U vezes V, aplicado de A até B, menos integral de A até B, V du. É isso que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Bom, aqui vai ficar integral. Ao invés de colocar de A até B, é de 0 a π sobre 4. U vezes dv. U é secante. dv é secante ao quadrado. U vezes dv vai ficar secante ao cubo. Secante ao cubo. Dθ. Igual. U vezes v. U está aqui, o v está aqui. Então, secante vezes tangente. Secante vezes tangente. E isso aplicado no ponto de 0 a π sobre 4. Aí, menos integral de 0 a π sobre 4. Agora é v vezes du. O v é tangente. O du é secante tangente. Então, vai ficar secante tangente ao quadrado. Secante tangente ao quadrado. Aí você vai dizer, professor, já estava difícil. O senhor usou substituição trigonométrica, ficou mais difícil. Chegou na secante ao cubo, o senhor usou integração por parte, ficou mais difícil de novo, quando é que vai ficar fácil, né? Não, olha, eu digo, o importante é não desistir. Aqui já está ficando fácil, por mais que a gente não enxergue. Por quê? Ó, aqui, primeiro que aqui é só aplicar os valores. Então, eu vou aplicar secante de π sobre 4, tangente de π sobre 4, depois de 0. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo. Aqui eu só estou repetindo o que já estava aqui. Aí aqui, ó, isso aqui já está pronto, só vou colocar os valores. Então, vai ficar secante de π sobre 4 vezes a tangente de π sobre 4 menos secante de 0, tangente de 0. Aí, menos. Aqui só vou repetir. Integral de 0 a π sobre 4, secante, tangente ao quadrado. Pronto. Gente, quanto é a secante de 0? É 1. Quanto é a cosseno de 0, não é 1? Vai ficar 1 sobre 1. Então, secante de 0 é 1. Quanto é a tangente de 0? É 0. Tangente de 0 é 0. Então, isso aqui tudo vai zerar. Aqui, quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. Quanto é a secante de π sobre 4? Primeiro, quanto é o cosseno de π sobre 4? Não é raiz de 2 sobre 2? Então, a secante vai ser o inverso. Vai ficar 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, vai ficar só raiz de 2. Então, isso aqui é só raiz de 2. Só raiz de 2. Então, no final, ó, aqui tudo vai zerar. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, igual, aqui vai ficar só raiz de 2, aqui zerou, ainda tem isso daqui. E agora, o que eu faço para isso daqui? Eu pego essa tangente ao quadrado e aplico na identidade. Vou colocar na identidade. Gente, eu estou gostando do rosto de vocês, assim, porque é um rosto assim, que está gostando tanto, está tão feliz de ver uma questão dessa, assim, que está imaginando já. Imagina uma dessa na prova, né? Eu ia tirar 9, com certeza. Pois é, realmente, essa questão é muito emocionante mesmo. Vamos lá, tangente ao quadrado. Aí eu vou usar de nossa identidade aqui, ó. Tá aqui, ó. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. É isso que eu vou substituir lá. Então, vai ficar assim. É menos integral de 0 a π sobre 4, secante, vezes secante ao quadrado, menos 1, dθ. Pronto. Está chegando ao fim. Aí aqui, ó, vou multiplicar. Aí vai aparecer duas integrais. Está acabando. Bom, aqui tá integral de 0 a π sobre 4, secante
ao cubo igual a raiz de 2. Aqui eu vou separar em duas, vai ficar menos integral de 0 a π sobre 4. Ó, o primeiro vai ficar secante, vai secante ao quadrado, vai ficar secante ao cubo. Vai ficar secante ao cubo dθ, aí mais, já estou colocando em duas integrais, integral de 0 a π sobre 4, secante. Ó, então, o que foi que eu fiz aqui, gente? Eu só multipliquei. Ficou secante vezes secante ao quadrado. Isso aqui é secante ao cubo, só que tinha um sinal de menos aqui, por isso que ficou o sinal de menos lá. Depois, secante vezes 1, vai ficar menos 1, menos secante, só que com menos daqui vai ficar mais. Então, tá aqui, ó, já separei em duas integrais. Essa integral aqui, que aparece, é a mesma dessa daqui. Então, eu vou passar esta integral para o primeiro membro. Vai ficar positivo. Então, vai ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, dθ, mais, de novo, integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, dθ, igual a raiz de 2. E aqui, gente, só estava usando essa integral aqui. Como é que eu acho a integral da secante? Essa dá para fazer direto. Vocês lembram? Não? Tá. Então, relembrando, como é que chega essa integral? A integral de π sobre 4. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso daqui. Secante mais tangente. Em cima e embaixo. Vai ficar secante. Perceba que eu não estou alterando em nada, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo valor. Pronto, é isso que eu vou fazer. Só que, ó, no final, isso daqui eu posso chamar de U. E eu posso fazer uma outra substituição. Substituição simples agora. Aí fica, eu não vou fazer, mas eu só vou escrever aqui como é que seria. Ficaria U igual a secante de θ mais tangente de θ. Então, quem seria o meu du? Seria a derivada da secante, que é secante tangente, mais a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Tudo isso, dθ. Só que, olha, aqui eu tenho u, e aqui em cima eu tenho secante ao quadrado, secante tangente dθ, que é o que estava aqui. Se eu aplicasse substituição aqui, essa integral ficaria assim, ficaria integral de 1 sobre u du. No final ficaria ln de u. Só que quem é u? É isso daqui. Tá? Então, esse que vai ser o resultado aqui. Ah, tá. Somando esses dois, vai ficar duas vezes ele, né? Então, 2 vezes integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo. Isso aqui é para a gente começar o ano bem, em 2025, né? Aqui, todo mundo que estudou no recesso, está aqui agora aproveitando, né? Que esse aqui muita gente estudou, revisou, calculou no recesso, né? Pois é, está usando agora. Aí, mais, aqui vai ser log natural da secante mais tangente. Pronto, agora só falta colocar nos valores aqui, de 0 a π sobre 4. Está aqui. Pronto, de integral já acabou. Só falta substituir os valores aqui. Vou até apagar. Então, aqui vai ficar 2 vezes integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo, dθ, igual a raiz de 2, mais, aí aqui no lugar do θ, eu vou colocar π sobre 4. Vai ficar ln secante de π sobre 4, mais tangente de π sobre 4, menos, agora eu vou colocar 0. ln da secante de 0 mais tangente de 0. Ok, a gente já viu, né? Tangente de 0. Tangente de 0 é 0, secante de 0 é 1. Aqui, tangente de π sobre 4 é 1,
secante π sobre 4 é raiz de 2. Então, vai ficar assim. Aqui, gente, está multiplicado por 2. Eu vou dividir todo mundo aqui por 2. Vai ficar integral de 0 a π sobre 4, secante ao cubo de θ, igual a raiz de 2 sobre 2, mais log natural, raiz de 2 mais 1, aqui, menos log natural de 1. Né? Aqui deu raiz de 2 mais 1, aqui deu 1 mais 0, que é 1. Mas quanto é o log natural de 1? É 0. Então, só sobrou isso daqui. Então, resposta, isso daqui, que é o comprimento, igual a raiz de 2 sobre 2, mais log natural de raiz de 2 mais 1. Aqui você pode colocar unidade de comprimento. Então, pois é, né? Uma curva que parecia ser tão simples, que se você for lembrar, a curva é só o quê? T quadrado. Aqui, ó. T quadrado. Só que você vai ver o comprimento dela, de 0 a 1, é isso daqui. Ah, faltou aqui, eu errei, tá? Faltou dividir por 2 aqui também. Todo mundo dividido por 2. Aqui também, teria que dividir por 2. Deixa eu apagar. Mais 1 sobre 2, log natural, raiz de 2, mais 1. Agora encerrou. Pronto. Então é isso. Alguma pergunta desse exercício? Gostaram desse exercício? Muito bom, né? Pois é, todo mundo disse que sim. Sabia que vocês iam gostar. E é isso. Então, na prova, se cair qualquer coisa de comprimento de arco, você já sabe fazer, né? Se você conseguiu entender isso daí, então qualquer outro que aparecer lá, você vai conseguir fazer, né? Pelo menos essa é a ideia. E se aparecer isso daí, você consegue fazer também. Aí você, professor, mas lá só tem 40 minutos. Aqui a gente fez em meia hora. E eu explicando ainda. Você no papel consegue fazer em 10 minutos um exercício desse. Tá? Então é isso, gente. Sexta-feira, aula de exercício. Não faltem. A gente vai se ver de novo na segunda-feira. Até mais.